planos ambientais e interface com a questão urbanística. Bom, estamos numa mesa estendida, temos a representação aqui da parte urbanística, que brevemente vai me complementar, mas eu gostaria de colocar um ponto, apenas um ponto de conexão com a área ambiental. Desde 1990, nós temos instituído no município de Campinas a planície de inundação. O que é a planície de inundação? Ela é algo que se protege além das áreas de preservação permanente do Código Florestal, que a gente denomina área de proteção ambiental. Então, Campinas, ela não, com essa questão das enchentes, da inundação e da permeabilidade, das cidades esponjas e tudo mais, desde a década de 90, nós já tínhamos preocupação sobre essa questão e foi instituído, salvo engano, no artigo 180 da Lei Orgânica, plano de inundação. E a partir de então, consta materialmente de todos os planos diretores, desde o plano diretor de 1996, a proteção das planícies de inundação no município de Campinas. Isso tem sido discutido muito na crise do Sul, e eu não poder... Crise, eu nem sei se é crise, eu acho que a palavra mais adequada é catástrofe do Rio Grande do Sul, e isso é uma garantia ambiental, legislativa, e que se conecta com o plano diretor. Eu não poderia deixar de citar a planície de inundação como uma questão, e fazer menção que nós contratamos recentemente o IPT, está aqui o Felipe, pesquisador do IPT, que coordenou esse assunto. Nós mapeamos todas as bacias hidrográficas, toda a bacia hidrográfica do Capivari, circunscrita ao município de Campinas. Porque nós elegemos essa como primeiro? Porque é a mais crítica. Então, nós começamos a mapear o que é mais crítico. Então, faço aqui um ponto, mas como a mesa é estendida, eu já vou passar a palavra, vou pedir para alguém levar o microfone, por gentileza, para o secretário Marcelo Colutini ou para a subsecretária Marcela, para complementar, a Marcela que vai responder, para a subsecretária Marcela, para me complementar sobre essa necessária interface do planejamento ambiental e urbanístico. Muito obrigada, Marcela. Boa noite. A presença de todos é muito importante. Na verdade, o questionamento da Ernestina... Posso ficar de costa? Na verdade, a questão da 207, ela é uma edição de norma de 2018, né? Há o questionamento por óbvio da expansão, como já a Ernestina fez, tanto da parte da lei, que é a zona urbana, ou da própria expansão. Essa foi a característica da norma, que durante aquele período, em 2018, passou por um processo de legislativo, e agora o que tem em projeto na Câmara é que no artigo 7º nós temos um apontamento onde fica vedado o parcelamento de solo com algumas áreas de restrição. O PL, ele é apenas um apontamento nessa constância e depois ele foi ampliado para a área de permeabilidade. No 7º, falando um pouco mais dele, o que nós vemos ali? Na 6766, olhando para a lei federal, nós temos lá no 3º regras para quando eu tenho uma aplicação, uma interferência ambiental sobre as áreas. E lá no 6766 eu falo da restrição e dou a ela condições de mitigações. Na lei, na 6766, fala, fica restrito. Então, vamos lá. Desde que eu pego o artigo aqui. Isso, pode abrir o artigo que você vai me ajudar. Então, está escrito lá. Restritas, desde que, e daí nos seus incisos. Abre o artigo, vamos ler o artigo. Proibidos desde que. Isso, desde que. Então, é restrito de proibido desde que. Aí o desde que está escrito o quê? Lá no desde que eu tenho condições excepcionais. No artigo 7º da 6766, o que nós temos? Vedado é a palavra, e depois nós não temos desde que. Então, quando foi feito esse reestudo, foi dito, olha no artigo, Tina, olha no artigo da 6766 e olha no 207, artigo 7º. O que foi dito lá?
Eu olho para isso, eu tenho uma... É óbvio que foi uma teoria diferente quando você olha no resultado de que aquela aplicação da 6766, ela não tem o desde que. Está abrindo aí e a gente reproduz. E lá no espírito da palavra vedado, aprova em termo hermenêutica, né, gente? Não, é não. Então, quando você olha nos critérios dela, ela não teria aprovação de parcelamento solo. A proposta é uma equiparação da lei federal. Então, a proposta é uma equiparação da lei federal, não é nada além disso. E depois, para ter uma conotação ambiental, mas bastante efetiva, foi criado o quê? Índice de permeabilidade. Foi criado índices de verificação, vou me estender um pouco na área ambiental, mas índices no próprio PL 88, que vão dar outro enquadramento para o parcelamento do solo. Então, já que vai permitir o parcelamento do solo, se eu estiver dentro dessa área, eu vou dar condições a mais. Então, é esse que é o PL 88. Pode, claro. Desculpem, mas essa é uma briga que eu tive desde que apresentaram essa emenda, e eu continuo insistindo que a forma original da 207, a forma de redação original é que estava correta, e ela foi alterada. O que diz a 6766 no seu artigo 3º? Somente será admitido parcelamento... Parágrafo único do artigo 3º. Não será permitido o parcelamento do solo. Não será permitido o parcelamento do solo. Daí ela vem com as condições. A. Em terrenos alagadiços e sujeitos à inundação, antes de tomadas as providências para... Desculpa, mas é... Da 6766, né? 6766, isso. Antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. E vem com uma série de outras condições, quer dizer, é proibido antes de que, né? E é como estava na 207. Aí mudaram a 207 e disseram, é restrito. É proibido significa, essa área não pode ser parcelada. E o que isso significa? O proprietário vai perder uma área, né, que ele poderia jogar como área verde do loteamento dele. Mas mesmo a 6766 dá essa possibilidade para ele, desde que ele corrija a situação. Então, portanto, não é restrito, é proibido parcelar essas áreas, desde que antes de solucionar o problema. Então, se não fizer isso, é proibido. Então, portanto, a forma original, como estava escrito na lei na 207, estava correta. E na alteração proposta pela Secretaria de Urbanismo, né, que agora foi incorporada no projeto da Secretaria do Verde, está o restrito. Não é questão semântica, gente. Sabe, vedado e restrito são coisas muito distintas. Tá? Então, portanto, a 6766, ela proíbe, sim, ela não restringe, ela proíbe. Está proibido o parcelamento. Se uma solução puder ser possível, aí pode parcelar. Exato. Mas não é o que a alteração está propondo. Então, a 207 não tinha essa Por que condição. vocês não querem trocar o proibido pelo restrito? Por que não quer voltar o proibido? Não, vamos lá, peraí, vamos voltar, gente. Artigo que a Tina leu. Fica proibido, vírgula, desde que. E daí dá condições, exatamente o que você falou. Fazendo tais elementos... Exato. Eu posso fazer o parcelamento. Na 207 já estava assim. Se eu não fizer, não tem parcelamento, concordo com você. Na 207 está dizendo assim, hoje originária em vigência. Fica vedado. Exato. E pronto. Não tem condições nenhuma para se fazer. Não, então, hoje não. Hoje não tem.
Não, porque hoje a lei vigente ainda é a 207, original de 2018. Então, hoje ainda é vedado para qualquer condição, então mais restritivo do que a 6766, tá? Então, na condição, foi uma equiparação à lei federal. Não é equiparação, ela teria que dizer, é vedado, reproduzir o texto da minha Está na Câmara Municipal. Ela não reproduziu o texto da Marcela e Tina, eu só vou pedir a gentileza para a gente cumprir esse Desculpa, tópico. mas eu tinha que responder. Não, tranquilo, Tina. No final da audiência, em A gente havendo retorna. tempo, a gente retorna só para a gente poder facultar que outras pessoas possam se manifestar também. Obrigada. Obrigada a vocês. O próximo questionamento é do professor José Antônio. Para a sua resposta, eu vou passar aqui para os técnicos, a Ângela Gabriel Neves. José, vou me ater aqui mais à questão da participação, né? Então, primeiro já... Cadê você? Não estou te achando. Primeiro, te agradecendo, né, da disponibilidade, até mesmo enquanto professor, da gente conseguir acessar mais as salas de aula. Mas é sempre um desafio o engajamento da comunidade. Então, a gente tentou alguns caminhos durante esse plano em específico, né, que foi utilizado o espaço da Conferência de Educação Ambiental com a temática de mudanças climáticas. A gente teve 150 pessoas participando em 2 dias de evento. E a gente teve a participação da Unicamp, das pesquisadoras, né, da Daniela, da Priscila, da Jéssica em especial, que são especialistas em educação climática, posso dizer assim, né, Dani? E a gente foi procurar o apoio delas, inclusive, para entender como que a gente poderia aprimorar a metodologia de participação social, né? Porque é sempre, de fato, um desafio. Não sei se a Dani quer contar um pouquinho sobre esse processo. Acho que... Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Daniela, represento aqui o CEPAGRE, a pessoa da professora Priscila Coldre, que manda um abraço para todo mundo. Infelizmente, ela não pôde comparecer. Dentro das atuações que a gente realiza dentro do LabEduc, que é o Laboratório de Educação Climática do CEPAGRE, a gente sempre busca encontrar soluções que possam trazer metodologias participativas. Porque pouco importa se nós chegarmos ao território de cima para baixo e dizer o que as pessoas têm que fazer sem ouvi-las. Então, nós buscamos metodologias para que a gente consiga entender e ouvir as dores ali da comunidade, das pessoas que estão ali no território, para que a partir do mapeamento dessas dores a gente consiga atuar de uma forma mais assertiva e com significado. Então, é isso que a gente tem desenvolvido durante as oficinas do PLAC. A gente tem uma metodologia que chama 5 Passos Audaciosos, que através de um framework a gente consegue mapear quem são as partes interessadas e que conseguem dar uma resposta para as pessoas ali acerca das dores que elas sentem em relação à educação climática, em relação às alterações climáticas, às mudanças do clima, sobretudo esses últimos eventos que tivemos com destaque para as ondas de calor. Então, nossa participação é nesse sentido. E nós também atuamos em escolas. As escolas entram em contato com a gente e a gente disponibiliza toda a infraestrutura do CEPAGRE para a visitação das escolas e também vamos às escolas e levamos as nossas metodologias, porque nosso trabalho começa com a educação. E a gente tem visitado e participado de várias propostas e levado várias propostas, tanto na formação de professores como na atuação diretamente com os alunos. Olá, boa noite. Aproveitando aí o gancho, obrigado, professor, colegas aí, professor aqui também. Como a Dani bem explicou, né, a gente está nessa parceria com a Unicamp, desde o processo de participação social e principalmente, acho que é o mais importante citar, como foi dado até como uma das sugestões ali no eixo 5, nós estamos propondo como ação ali de atuação uma proposta de educação climática para ser trabalhada com formação de professores, atuação junto às escolas e uma inovação nesse sentido, atuar principalmente junto a comunidades mais vulneráveis,
para que a gente possa, através da metodologia desenvolvida lá pelo pessoal do CEPAGRE, estar dando continuidade a esse processo, entre aspas, né, participativo do PLAC, durante toda a sua execução, para a gente estar sempre ali atuando, envolvendo a população, porque eles têm um papel primordial no que a gente pretende, que é uma mudança cultural das pessoas com relação à questão da sustentabilidade, preservação e assumir o seu papel social, cidadão, junto a essa questão das mudanças climáticas que é tão grave e urgente. Então, tem ações previstas, o eixo 5 ele trata dessas ações e nós vamos em parceria com a Unicamp, está anunciando aqui, né, em primeira mão, a gente vai desenvolver esse programa de educação climática junto com o Plano Municipal de Educação Ambiental que a gente já executa. Boa noite novamente. Passando para o professor, para a parte que você questiona o programa de parques lineares, a gente tem, desde o Plano do Verde, foi esse diagnóstico que você muito bem colocou, 70%, cerca de 70% das UTBs sem área verde, que a gente chama com função social, né? Então, os parques lineares, eles são criados, não é um conceito criado por Campinas, mas é um conceito absorvido pelo município de Campinas, de associar a recuperação das APPs, as matas ciliares, as beiras dos rios, com uma função social, disponibilidade de equipamentos de esporte e lazer, mobilidade ativa, né, ciclovia, etc. A gente tem um sonho, né, um programa, uma meta de implantar 49 trechos de parques lineares. Isso resulta em cerca de 900 hectares, é muita coisa, realmente. E desde 2016 a gente vem atuando para implementação de fato. Essas áreas, elas estão incidentes em áreas públicas e em áreas privadas. Nas áreas privadas, a alteração da legislação, a incorporação no plano diretor dentro dos sistemas de áreas verdes e unidades de conservação, sabe o C, permite a nossa alteração da legislação do parcelamento do solo e hoje os novos loteamentos que incidem dentro dos parques, em parte dos parques lineares, em áreas privadas, é a obrigação do loteador, do interessado, de implantar. E aí o caso que foi citado, que o senhor até comentou, lá na Vila Industrial, Parque Industrial, assim confundo, ele foi implantado nessa medida, através dessa legislação, que foi com dinheiro do setor privado, através das nossas diretrizes. É uma resolução conjunta que não é só do meio ambiente, serviços públicos também colocou os critérios, mesmo porque são eles que dão a manutenção, ENDEC e a Secretaria de Assistência Social, né, mas pensando na mobilidade universal. Isso em áreas privadas, a gente tem 22 projetos básicos de pequenos trechos incidentes aprovados por nós e por serviços públicos, 9 projetos executivos e 2 implantados, sendo que um é esse na região, né, dos empreendimentos da Vila Garden. Nas áreas públicas, que o desafio é maior ainda, pois é recurso público que a gente precisa utilizar. Hoje a gente está feliz em poder falar que, junto do projeto de macrodrenagem da Bacia do Anhumas, estão contemplados 3 parques lineares que associam a questão da macrodrenagem dentro dos parques lineares, já até iniciando a resposta sobre as cidades esponjas. A gente entende que os parques lineares também trazem esse conceito, esse aumento da permeabilidade, a utilização de soluções baseadas na natureza para reter água também nesses espaços. Por isso, a gente também está usando o Fundo Ambiental Municipal para a elaboração de 6 projetos básicos, porque é uma etapa essencial para a gente conseguir, de fato, licitar a implantação deles, e um projeto básico com essas apresentações, parcerias, que a GIZ, que é uma ONG internacional, bancou o projeto básico, e aí trazendo a comunidade através de oficinas para o desenho do projeto básico estar contemplado as demandas delas mesmo. E aí, só para finalizar, eu comentei um pouquinho, depois eu posso apresentar para vocês em outros casos, ou tudo disponibilizado no site da Prefeitura, da Secretaria. A gente utiliza também de compensações ambientais e termos de ajustamento de conduta, principalmente para a implantação de fases desses parques lineares em áreas públicas. Através da implantação, quem viu há 2 semanas atrás, a gente implantou um parquinho naturalizado na região do São Marcos, equipamentos de ATI lá no Pissarrão, perto da Princesa do Oeste, e por aí vai. Então a gente vem tentando dessas maneiras, tá bom?
Então, trazendo a questão do Reginaldo Cruz, já me deixaram passar para as Cidades Esponjas. A gente participa de muitos eventos, principalmente online, e as Cidades Esponjas chinesas são um dos exemplos principais nossos. Como eu disse, o próprio Parque Linear ele é uma solução baseada na natureza, e ele também pode ser associado com mini soluções baseadas na natureza, como o senhor já citou, jardim de chuva, biovaletas e etc., para reduzir a velocidade da água e melhorar a qualidade. A gente tem no nosso plano, como eu falei, são 96 as sub-ações, eu não consegui, por causa do tempo, apresentar todas elas. Mas a gente traz no eixo 1, pelo menos 2 ações que vinculam soluções baseadas na natureza, trazendo na legislação para dentro do lote, né? Acho que foi você que citou tetos verdes também, como algumas soluções, mas também dentro da regularização fundiária de interesse social e trazendo também a possibilidade, né, com certeza com a SEAB e com a Coab, de capacitações e assistência técnica para internalizar essas soluções baseadas na natureza também em moradias de interesse social. O eixo 2, eu vou ler aqui, porque de cabeça também não vou ler o texto, mas no eixo 2 a gente traz também, por exemplo, uma subação que é implantar soluções baseadas na natureza para ampliação da permeabilidade e redução da velocidade de escoamento superficial das águas pluviais. É sobre instituição líder a Seclimas, mas tem o envolvimento de uma série de secretarias, como eu já falei, serviços públicos uma delas. A gente tem um projeto piloto com a INDEC, a Mica está em um lugar, com a Michele, da INDEC, e o Vinícius, né, que traz no projeto da Delfino Sintra de Reviva Cidade, desculpa, ele implanta também, traz projetos pilotos de soluções baseadas na natureza para aumentar a permeabilidade e retenção da água nesses espaços da região central. Então é um projeto piloto que a gente tende a expandir para outras regiões da cidade. Então eu vou passar para o Vitor complementar com o mapeamento de nascentes. Com relação à pergunta do mapeamento de nascente, a gente tem um portal da Prefeitura de Campinas, que foi desenvolvido aqui pela gente mesmo, né, chama geoambiental.campinas.sp.gov.br. Nele é uma plataforma que está linkada diretamente com o banco de dados da Prefeitura, que você consegue ver sempre que a gente atualiza ali em tempo real. Ali tem 2 informações importantes, né, com relação à recuperação de nascentes, de cursos d'água. Tem o programa Pagamento por Serviços Ambientais. Lá tem as propriedades que estão cadastradas, elas recebem, né, incentivos não monetários e monetários. Esses não monetários seriam ajuda, né, com o plantio, e esses plantios são direcionados geralmente para essas áreas de cursos d'água nascente. Lá já tem algumas cadastradas, e aí qualquer coisa que tiver mais dúvidas sobre o assunto, o Geraldo está aqui para ajudar nesse programa. E tem uma camada também chamada Banco de Áreas Verdes. Lá você tem todo o plantio que a Secretaria do Verde faz, né? E tem as categorias, lá você vai conseguir ver o que está em estudo, o que está em projeto, o que está implementado e o que está concluído, né? E você consegue ver também a camada de cursos d'água e de nascente, e aí você consegue fazer a relação. O que a Secretaria faz anualmente, a gente já é um trabalho que tem que ser feito, né? A gente gera relatórios, cruzamento de dados para ver o quanto disso atingiu o curso d'água, o quanto atingiu o nascente, e aí a gente faz anualmente esse balanço. Obrigada, Vitor e Gabriel. Voltando à questão do João Guilherme, ele faz 3 questionamentos, né, sobre a APA Campo Grande, sobre a eleição do Condema, e o PL 88 e a Lei 207. PL 88 e 207 já houve um debate prévio. Caso haja tempo no final da audiência, a gente pode continuar esse debate. De qualquer maneira, a eleição do Condema ela não faz parte do objeto da presente audiência, mas por uma questão de respeito, né, a pergunta do João Guilherme
houve um recurso administrativo para a administração pública da eleição do Condema, o mesmo está sendo analisado pela Secretaria de Justiça. Assim que tiver uma resposta, né, será comunicado o Condema e as autoridades pertinentes. Eu gostaria de falar sobre a APA Campo Grande, porque essa sim tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Afinal de contas, Campinas tem 9 unidades de conservação, a APA Campo Grande é uma delas. A gente agradece, viu, João Guilherme, a sua pergunta, porque o que está acontecendo na APA Campo Grande é um crime, né? Não chega a uma catástrofe do Rio Grande do Sul, mas é algo muito sério. A APA Campo Grande fica numa região que a região sul do município, é uma região que a gente se preocupa muito com o déficit de áreas verdes, que já foi colocado como uma das preocupações aqui nessa audiência. E além de APA, área de proteção ambiental, unidade de conservação sustentável, ela é totalmente área rural e houve historicamente ocupação urbana numa área especialmente protegida. E, mais recentemente, com muita intensidade. Muito bem, eu não vou falar com a precisão da nossa coordenadora de fiscalização ambiental, que eu justifico que ela não está aqui porque ela está com medida de dengue, mas eu tenho aqui algumas anotações que ela me passou, então, evidentemente, que fique à vontade para nos procurar lá na secretaria para ter mais dados. O que nós fizemos, né, como todo órgão de fiscalização faz, primeiro um diagnóstico, mapeia as áreas e verifica quais são as ocupações irregulares. Eu vou citar aqui para você um dos mapeamentos aqui feitos pela Coordenadoria da Fiscalização Ambiental: Santo André, Panorama, Espaço Feliz, Recanto Lago, Pantanal, Monte Claros, Paraíso Palmeiras e um sem nome, Sítio Monte Verde, Terra Preta, Sítio do Lago, enfim, entre outros, né, aqui mapeados. Foi feito um embargo urbanístico e ambiental, logo de pronto, junto com as secretarias envolvidas, aliando a questão ambiental à questão urbanística. Eu não vou falar sobre as multas urbanísticas, eu vou me ater à questão ambiental, que nós fizemos na ação na área ambiental. Acionamos o Grupo de Controle e Contenção de Invasões e Parcelamentos Clandestinos, que é subordinado à Secretaria de Habitação. Fizemos vistoria conjunta de identificação dos danos ambientais, junto com esse grupo. Fizemos desde pronto um boletim de ocorrência para início do processo criminal, porque, gente, quando há um dano ambiental dessa monta, a Constituição Federal, lá no artigo 225, parágrafo 3º, diz que a gente tem obrigação de imputar a tripla responsabilidade ambiental. Então, a gente da fiscalização, o que a gente está fazendo? Sanção administrativa, embargo, né? Foram mais de 17 milhões de sanção administrativa de multa, além dos embargos, né? E existe a responsabilidade civil e existe a responsabilidade criminal. A responsabilidade civil, ela é compartilhada entre nós, entre o Ministério Público e a própria sociedade civil, que pode ingressar com demanda coletiva. O que nós fizemos? A administração não esperou nem a sociedade civil e nem o Ministério Público. Nós mesmos ingressamos com uma ação civil pública para pedir que não houvesse mais ocupação, que as ocupações lá que estão fossem revertidas, que a unidade de conservação ganhasse o seu espaço natural, entre outras medidas dentro da responsabilidade civil. Então, vejam que a administrativa civil nós fizemos. Por enquanto tem uma medida liminar apenas, não houve uma decisão judicial. Evidentemente que o Ministério Público nos apoiou, porque toda ação civil pública ele é fiscal da lei, né? Então ele se manifestou favoravelmente, nos apoiou nessa ação civil pública. E a criminal está sob sigilo, né? A ação criminal está sob sigilo, mas a gente sabe que existe aí uma ação em curso. Há uma identificação com a CEPRUB, então, de 9 e 11 proprietários de loteamento. Acionamos também a CAT para acesso de dados do CAR desses proprietários.
Fizemos denúncia ao CRES de todos os corretores identificados, fizemos ofício à SANAS e à CPFL informando da ilegalidade para que tome as medidas pertinentes, promovemos divulgação massiva na imprensa, houve criação do Conselho Gestor da APA Campo Grande, ele está ativo e se reúne ordinariamente. Alguns de vocês fazem parte do Conselho Gestor da APA Campo Grande. Fizemos também contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para ganhar força na parte de fiscalização ambiental. As multas e embargos nós conseguimos individualizar. Depois do embargo geral, nós conseguimos, com muito esforço e ajuda do Governo do Estado, da Polícia Ambiental, da CEPRUB, entre outros agentes, a gente conseguiu individualizar essas multas e embargos. Enfim, há um indiciamento também de corretores de imóveis e de proprietários da gleba. Os valores da multa eu já coloquei. Enfim, existem aí várias áreas embargadas, mas ainda vencemos? Não vencemos ainda, senão os senhores não estavam aqui nos questionando nessa audiência. E evidentemente que a gente precisa da ajuda de todo mundo, porque de fato é uma ocupação grave nas nossas unidades de conservação. A gente tem que dar a mão internamente entre as secretarias, com a sociedade, com o Ministério Público, com a polícia, com todos os atores envolvidos, para que a gente possa proteger os nossos espaços especialmente protegidos. Bom, finalizamos então o primeiro bloco. Nós vamos então partir para o segundo bloco. Gostaria de saber se alguém quer fazer o uso da palavra. Pois não, professora. Depois a Tereza. Quem levantou? 1, 2, 3, 4. Tá. Depois o Flávio. Não tem problema ser 6, pessoal. Tudo bem. A senhora tem a palavra, professora. Eu só vou pedir para a senhora se identificar, porque não são todos que a conhecem. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Laura Bueno, eu sou professora da PUC de Campinas e não sei se sou ainda bem respondendo ou não, eu sou da gestão anterior e participo do Conselho Municipal de Saúde. Eu queria comentar... Alô? Alô? Melhorou? O que eu gostaria de comentar em primeiro lugar, infelizmente a gente tem que reforçar esse sentimento de falta de credibilidade da Prefeitura de Campinas na execução dos planos que são elaborados. E nesse sentido é importante, quando é lançado um plano, que essa questão seja colocada para que a gente fique atento, né, em relação ao que está acontecendo na cidade. E há sinais de inconsistências e mesmo de negligência nessa prática da Prefeitura Municipal já há alguns